liderança tá há algum tempo já, nós estamos estudando um livro que fala sobre o campo de batalha da nossa mente. E ele fala sobre nós vencermos essa batalha em nossa mente. Vou mostrar para vocês a capa do livro. Trouxe aqui. Deixa eu mostrar. Vocês também já conhecem? É um livro assim, muito poderoso, sabe? E agora deixa eu voltar lá para a palavra. É um livro muito poderoso que o Senhor ministrou nos nossos corações. Quando a gente foi começar a estudar, o Senhor ministrou cura e libertação. E ele tem bastante capítulos, mais de 20, e a gente tem feito um capítulo a cada 15 dias. E tem hora que o capítulo é tão pequenininho, mas a gente fica tanto tempo ali, sabe? E eu creio, assim, que vai ser um tempo de grande bênção. Eu tentei elencar, assim, os pontos principais para trazer para vocês, porque não dá para falar tudo, senão a gente ia ficar aqui horas e horas, né? Mas umas 3 horas dá para falar. Amém? Então, o tema da pregação não foi? O tema da pregação é do deserto para a abundância. Amém? Quem vive um deserto aí? Quem está vivendo, passando pelo deserto aí? Então, falando sobre um pouquinho do livro, ele fala que a nossa mente é o principal campo de batalha. Por quê? Porque o inimigo, ele tenta entrar na nossa mente, trazendo medo, acusação, distorção de pensamentos. Ele traz depressão, ansiedade. São as setas que o inimigo lança sobre a nossa mente. E a nossa mente, ela nos leva aonde a gente quer chegar, né? Mas nem tudo é a nossa mente. Então, hoje a gente vai falar de mente, carne, alma e espírito. Amém? Então, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Amém? E isso é muito poderoso. E nós vamos também hoje aprender essa questão, o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas, assim, é um trabalho pouco a pouco. Faz 1 ano e meio que nós, no Ministério de Dança, estamos aprendendo sobre esse campo de batalha da mente. E todo encontro o Senhor trata algo nas nossas vidas. Então, assim, é maravilhoso estarmos aqui, né? A gente deixou nossa família. Mas, assim, tem algo que eu quero dizer para vocês que só aqui não basta. A nossa vida com o Senhor, ela tem que ser diária. Né? A gente tem que ter uma rotina, uma disciplina com o Senhor. Amém? E infelizmente, hoje em dia, o que está acontecendo muito? Muitos cristãos que são salvos não vivem a abundância de Deus porque têm uma mentalidade errada. Né? Deixa o inimigo atacar a mente. Deixa a carne atacar a mente, o nosso eu. Então, a pregação é em cima disso. Daí, já falei sobre o campo de batalha da mente. Então, a autora do livro é a Joyce Meyer. Ela fala muito sobre a história dos israelitas. Então, eu queria trazer uma comparação entre a história dos israelitas e a nossa história. Tá? Então, quem foram os israelitas, né? Eu vou resumir rapidinho a história deles, para se alguém não conhecer, mas eles eram escravos no Egito, escravos de Faraó. E o Senhor enviou quem? Um libertador, que é o Moisés, para libertá-los. E aí teve as 10 pragas, tudo o que aconteceu, né? Enfim, aí o que eu quero falar para vocês. Ele enviou Moisés para libertar
o povo do Egito da escravidão. Amém? E para nós, quem que ele enviou? Jesus Cristo, para nos libertar dos nossos pecados. Amém? Amém? Saíram do Egito. Eles saíram do Egito, da escravidão do Egito, mas a escravidão não saiu deles. Eles tinham a cabeça muito pequena, a mentalidade muito errada. Então, é isso que a gente vai, ao longo eu vou explicando para vocês, né? Quando a gente aceita Jesus, nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus. O que é nos apropriar? É tomar para si. É ter essa propriedade para nós. Então, o Senhor nos deu a palavra dele, que é viva, que é eficaz, que transforma, que liberta. Então, nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus, que é quando a gente aceita a Jesus Cristo, né? Os israelitas, eles tinham que passar pelo deserto para chegar aonde? Na Terra Prometida. Eles viveram 400 anos escravos lá no Egito. E eles tinham um caminho a percorrer até a Terra Prometida. Esse caminho era de 11 dias. E eles levaram 40 anos. E eles alcançaram a Terra Prometida? Eles morreram no deserto. Só quem entrou, dos adultos que saíram, quem entrou foi Josué e Calebe. E as próximas gerações, né? Os filhos, os netos, eles entraram. Mas assim, irmãos, eu não quero viver 40 anos no deserto e morrer no deserto. Porque o Senhor nos ensina hoje que o deserto, ele não é um lugar ele não é um lugar de habitação, é um lugar de transição. Então, nós temos, sim, que passar por esse deserto para alcançar a Terra Prometida, mas nós não podemos habitar nesse deserto, ficar lá e morrer lá. Amém? Ai, deixa eu ver aqui. Já falei, já fui né? Nós olhamos para a história deles e nos perguntamos, né? Que estupidez, como eles conseguiram? Como eles conseguiram ficar ali 40 anos? Porque Deus estava do lado deles. Nem tudo foi o inimigo ali, né? O que fez com que eles ficassem 40 anos no deserto não foi o inimigo e não foi a falta da presença de Deus. Foi a mentalidade errada que eles tinham. Essa mentalidade de deserto. Isso fez com que eles ficassem lá, no deserto. O que fez os israelitas ficarem 40 anos no deserto não foram os inimigos, e sim a mentalidade errada que eles tinham. Uma mentalidade de deserto, uma atitude errada que os fez ficar ali e morrer ali. E aí, continuando, estou falando tudo antecipado e Deus estava ao lado deles, né? Deus estava ao lado deles. E o que Deus queria deles? Obediência. Olha aí, a primeira mentalidade errada, falta de obediência. Porque se Deus estava com eles, por que eles ficaram ali? Eu não me conformo, mas olhando para a minha vida, porque o Senhor tratou isso na minha vida antes de eu estar aqui, tem tratado, porque eu tenho vivido um deserto. E eu estou aqui porque eu confio no Senhor, porque eu sei as promessas que Ele tem para a minha vida. E a Bíblia que a gente tem, nós precisamos olhar ela de uma forma diferente. As promessas que tem na Bíblia é para mim e para você. Quem se atenta a isso? Amém?
Esses dias, há um mês atrás, mais ou menos, eu passei por algo muito difícil, assim, e eu chorei muito, e esse deserto da minha vida tem sido muito difícil, uma hora eu vou testemunhar. Mas várias e várias vezes, quando eu abria a Bíblia, caía lá em Jó. Falava, não, Senhor, faz isso comigo não. Jó perdeu tudo, né? Jó sofreu demais. Olha a minha mentalidade errada. Mas eu estava com a voz atenta ao Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo falou? Ele perdeu tudo, mas eu dei 2 vezes mais. Amém? Então, assim, que a gente, perante todos os desafios que a gente tem na nossa vida, quem está conosco é Deus. Então, nós precisamos nos apoiar nele e confiar. Porque ele prometeu a terra prometida, mas tem o deserto. Infelizmente. Não tem como a gente fugir do deserto. Não tem. Porque é ali que a gente é amassado, é ali que a gente é quebrado, é ali que nós somos transformados à luz da palavra de Deus e pelas mãos do oleiro. Amém? Ai. E assim, irmãos, o deserto dos israelitas foi algo físico, certo? Eles estavam ali, passando realmente pelo deserto, caminhando, né, sem comida, sem várias coisas, o Senhor mandando maná. E, então, o deserto dos israelitas era algo físico, algo visual, né, algo onde eles habitavam ali. E o nosso deserto é o quê? A nossa alma. Amém? Uma mentalidade errada e atitude errada era o que eles tinham, né? Eles não sabiam como pensar da maneira que Deus queria que eles pensassem. Irmãos, isso aqui é muito sério. Deus queria que eles pensassem da forma que Deus pensava. Olha que interessante, né? Podemos caminhar para fora da escravidão e libertação se pensarmos como Deus pensa. Uau! Que lindo, né? Eu preciso disso. Amém? Quem precisa? Amém. É impossível ter vitória e pensar como escravo. Nós não podemos ser escravos da nossa mente, do nosso pecado, do nosso eu, da nossa carne. É impossível alcançarmos a vitória, alcançarmos o milagre com essa mentalidade de deserto, com essa mentalidade errada. Há um grande exemplo sobre isso encontrado no capítulo 6 de Romanos, versículo 2. Abre lá. Fiz os slides, mas não estou vendo nada. Romanos, versículo 2. Romanos 6, versículo 2. De maneira nenhuma, nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como? Não tem como. Se nós morremos para o pecado, quando a gente aceitou a Cristo, nós não podemos viver no pecado. A Bíblia nos diz que quando Cristo morreu, nós morremos com ele. E que ele levou o pecado para a cruz. E estamos o quê? Mortos para o pecado e vivos para a justiça, para Cristo. Amém? Isso significa que uma parte em nós não quer ter nada com o pecado. Quem entende isso?
Uma parte de nós não quer ter nada com o pecado. Mas o que acontece? Nós temos o quê? A alma, a carne. Né? No entanto, ainda estamos carregando o quê? A carne. Uma mente não renovada, emoções fora de controle e uma teimosia obstinada. Deus já me falou que eu sou teimosa. Uma teimosia obstinada que tem que ser trabalhada por quem? Por Deus. Pelo Espírito Santo. Isso, na verdade, é o nosso deserto. Esse é o nosso deserto. Nossa alma, até que seja renovada pela palavra de Deus, é o nosso deserto. A nossa alma precisa ser renovada pela palavra de Deus. Ou seja, dá para ver a palavra só no domingo, quando o pastor prega? Não, é diário. Essa renovação da mente, ela é diária, é dia a dia. Dia a dia e pouco a pouco, né? Temos que aprender que deixar Deus, que está em nosso espírito, isso daqui, irmãos, se vocês quiserem anota, porque é muito, muito bom. Temos que aprender a deixar Deus, que está em nosso espírito, invadir a nossa alma. Ele não quer apenas viver no lugar do espírito. Ele quer invadir o quê? A nossa mente, as nossas emoções, nossas vontades, nossas finanças, nossos relacionamentos, nosso entretenimento. Ele quer finalmente ser visto através de nós, como uma luz brilhante, para que o mundo olhe e fale o quê? Você tem algo que eu quero. Irmãos, se nós fôssemos assim, se a luz de Deus realmente brilhasse através das nossas vidas, poderosamente, se nós estivermos com a nossa mente tão focada em Deus, as pessoas vão olhar para a gente e vão querer o que a gente tem. Amém? É Cristo em nós. Amém? Tem hora que a gente não vai precisar nem pregar, né? Só quem nós somos já vai mostrar quem está em nós. As nossas ações, né? Romanos 6:2 diz que nós estamos o quê? Mortos para o pecado. Mas Romanos 6:11, vai lá para 6:11, diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Gente, essa palavra considerar, ela é uma chave poderosa. Por quê? Por que isso é incrível? Porque a palavra considerar é um processo da mente. Amém? Não podemos ficar presos nessa área de deserto. Precisamos começar a pensar como Deus pensa e dizer o que Deus diz. Isto irá nos ajudar a rapidamente, olha lá, rapidamente atravessar o quê? O deserto e começar a viver nas promessas do Senhor. Amém? Ai, como eu quero. Como eu quero passar rapidamente por esse deserto e viver a promessa do Senhor. Irmãos, tem hora que o nosso milagre está aqui. Eu converso muito com a pastora, com a Eli. Falo, eu sei que meu milagre está aqui, mas eu preciso alcançar. Amém? Nós podemos controlar nossos pensamentos com a ajuda do Espírito Santo, apoiando-se nele, mas para isso precisamos fazer um inventário dos nossos pensamentos. Pensar sobre o que estamos pensando.
Amém? Espera aí, irmãos, que eu vou abrir o outro arquivo aqui, rapidinho. Eu tinha um outro arquivo que eu fiz umas anotações, sabe? Porque ontem o Senhor ainda estava falando comigo sobre algumas coisas e eu queria muito compartilhar com vocês, porque Deus, Ele não trabalha nas nossas condições. E quando eu falo condições, eu não falo só condições impostas a Deus. Sabe? Senhor, eu quero isso. Eu quero aquilo. Senhor, tem que ser dessa forma. Eu falo também de condição mental. Amém? Essa condição mental, ela nos tira da presença de Deus. E essas condições que nós impomos ao Senhor limita o poder de Deus. Eu não quero limitar o poder de Deus. Eu não quero limitar. Porque se é imposto do meu jeito, não vale de nada. Quem já se perguntou, poxa, mas por que isso não deu certo? Eu planejei tudo certinho, mas Deus estava no seu plano? Eu tenho muito temor com isso, sabe, irmãos? Porque eu morro de medo de fazer algo que o Senhor não quer que eu faça. E isso, muitas vezes, me gera até ansiedade, sabe? De ficar perguntando para o Senhor bilhões de vezes. E tem hora que Ele já respondeu, Ele já alinhou tudo. Mas se a minha mente estiver toda distorcida, eu vou conseguir ouvir? Não. Amém? Deixa eu me achar aqui. Ai, tá gravando? Ai, socorro. Agora, nós vamos para aqui. Então, nós precisamos nos livrar do quê? Dos nossos pensamentos de deserto. E para isso, nós precisamos fazer o quê? Um inventário dos nossos pensamentos. Pensar sobre o que nós estamos pensando. Vocês já pegaram? Pensar sobre o que nós estamos pensando. Eu nunca tinha pensado sobre o que eu estava pensando. Porque se nós pensarmos sobre o que nós estamos pensando, imediatamente nós vamos conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, tirar isso das nossas vidas, expulsar, orar, rejeitar. Amém? Agora vai começar a pregação. 2 Coríntios 10, 4, 5. Amém? 2 Coríntios 10, 4, 5. Eu peguei o exemplo que estava lá no livro, porque lá no livro ela abre tipo um colchete e aí ela vai explicando cada coisinha. Então, o meu vai estar maior, tá? Mas aí vocês vão seguindo aí, tá bom? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, aqui abre o colchete, tá? Armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus para destruir, derrotar o quê? Fortalezas, anulando sofismas, visto que refutamos argumentos e teorias e
questionamentos e toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. Amém? O que são essas fortalezas? Essas fortalezas são padrões de pensamentos negativos ou enganosos que se formam com o tempo e que só podem ser destruídos com o quê? Armas espirituais. Essas fortalezas, elas são construídas nas nossas vidas desde a infância. Fortalezas, né? Algo forte que está ali nas nossas vidas. Então, nós precisamos o quê? Destruir elas. Com o quê? As armas espirituais. Amém? Sabemos, então, que há uma batalha em nossa mente. Pensamentos errados, conceitos e teorias que não concordam com a palavra de Deus. E a Bíblia nos dá a responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Nossa, minha, sua, de localizá-los e expulsá-los. Amém? Essa é a introdução. Agora, nós vamos lá para um aprendizado vital. O que é esse aprendizado vital? É o Espírito Santo. Amém? Então, nós aceitamos a Jesus. E quem vem habitar em nós? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele conhece os pensamentos de Deus. Eu fiz um fluxograma lá. Ficou minúsculo. Mas acho que vai dar... Ó, peraí. Volta lá no outro. Então, a gente tem o Espírito Santo e ele tem duas vertentes. A primeira vertente, ele conhece os pensamentos de Deus e ele habita em nós. Amém? O Espírito Santo, ao conhecer os pensamentos de Deus, pode nos revelar a verdade que precisamos. Aí, abre lá 1 Coríntios 2, do 10 ao 12. Primeiro Coríntios 2. É primeiro? É, 1 Coríntios 2, do 10 ao 12. Amém? Vamos ler então. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito Santo. Porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Glória a Deus. Que lindo. Amém? Isso significa que? Põe lá no do habita. Que o Senhor conhece os pensamentos do Espírito Santo. Olha lá.
Isso significa o quê? O Espírito Santo sabe o que Deus pensa e deseja para nós. Ele pode nos revelar essas verdades profundas, se estivermos abertos e em comunhão com Ele. Não precisamos o quê? Decifrar ou viver confusos. Gente, olha que lindo. Deus nos deu o seu Espírito para nos guiar. Amém? Então, aqui, olha quantas coisas o Espírito de Deus sabe. Ele sonda as profundezas de Deus, ele sabe tudo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é delicado. Ele tem uma voz suave, ele tem uma voz tranquila. A minha mente estando toda distorcida, eu não vou conseguir ouvir o que o Espírito Santo está falando. E olha quantas coisas ele pode nos revelar. Quando a gente está perdido, confuso, não sabe o que fazer, quem que vai nos guiar, quem que vai nos orientar? É o Espírito Santo. Amém? Que lindo, né? Olha lá, aí ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Quando aceitamos Jesus, ele não está longe ou separado. Ele vive em nosso espírito e quer guiar nossa mente também. Ele não quer só viver aqui em nós. Ele quer nos guiar a nossa mente. Amém? Isso é poderoso. Por quê? Ele nos lembra da verdade quando estamos sendo atacados por mentiras do inimigo. Ele nos conforta, ensina, corrige, direciona. Ele atua como um detector espiritual. Olha que lindo. Nos mostrando quando um pensamento está fora da vontade de Deus, fora do padrão que Deus tem para as nossas vidas. Não é qualquer padrão que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? É um padrão diferenciado. O Espírito Santo é essencial na batalha da mente, pois nos ensina que não conseguimos vencer a batalha da mente sozinhos, pelas minhas forças, pelo meu eu. Não, é só com o Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo todos os dias para, aí eu coloquei uns tópicos, discernir pensamentos errados. Precisamos da ajuda dele para quê? Para rejeitar mentiras sutis do inimigo. Para escolher pensar conforme a palavra. Para ter forças para resistir ao desânimo e à confusão. O Espírito Santo conhece a mente de Deus, habita em nós e está disponível para nos guiar em cada pensamento e decisão, se estivermos sensíveis à sua voz. Ele nos ajudará a viver com uma mente renovada, saudável e em paz. Amém? Ele é ou não é essencial? Amém? Que hoje nós possamos nos abrir para o Espírito Santo. Tirar tudo para ele habitar. Agora, nós vamos para a nossa mente. Aí eu fiz mais um fluxograma. Para quem não sabe, eu sou professora, então eu sou dessas. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre quando a minha mente está normal
e quando ela está anormal. Porque uma mentalidade normal é onde o Espírito Santo está nos guiando. E uma mentalidade anormal é uma mente que não está no padrão de Deus. Amém? Mas antes eu coloquei, quer ver? É de extrema importância aprendermos a identificar e eliminar os pensamentos errados. Então, hoje é dia disso. Nós vamos aprender a eliminar, a identificar e eliminar esses pensamentos. Esses pensamentos que são as principais estratégias do inimigo para nos afastar da vontade de Deus. Muitas vezes, os pensamentos que temos não vêm de Deus. E se não forem confrontados, irmão, é uma confronta, é uma batalha com a verdade da palavra, podem dominar nossa mente e o nosso comportamento. Então, aquilo que eu estou pensando, eu vou agir daquela forma, porque o que está na minha mente, o que está no meu coração, é o que eu vou seguir, é quem eu vou ser. Amém? E aí eu coloquei alguns pontos principais aqui, antes da gente ler ali, tá? O primeiro ponto, a mente é o campo de batalha. Isso todo mundo já entendeu. O inimigo, ele vai lançar pensamentos negativos, mentirosos e destrutivos. Se acreditarmos neles, seremos o quê? Controlados por eles. Se a gente acreditar nesses pensamentos, nós seremos controlados por eles. Discernimento espiritual. Precisamos aprender a discernir entre os pensamentos que vêm de Deus, da nossa carne ou do mundo, porque o mundo também nos influencia, né? Não tem como. Nem todo pensamento que passa pela nossa mente é verdadeiro ou digno de ser alimentado. Nem todo pensamento. Somente os pensamentos corretos nós precisamos alimentar. Mais um ponto aqui. Pensamentos geram atitudes. Um pensamento errado pode gerar sentimentos ruins, atitudes incorretas e até abrir brechas espirituais. A importância de renovar a mente está lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Se vocês quiserem abrir. Romanos 12, 2. Amém? Depois eu percebi que eu só usei Coríntios e Romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, isso é uma chave para resistir aos ataques mentais. Quem quer viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Eu quero. Amém? Agora sim, nós vamos lá. Então, uma mente normal. Essa mente normal é uma mente livre, disponível
e controlada pelo Espírito Santo e alinhada com a palavra de Deus. Essa mente normal consegue discernir o certo do errado. É estável, focada, tranquila e equilibrada. Não é dominada por pensamentos negativos, ansiosos ou destrutivos. Pensa com clareza, sabedoria e fé. Esse tipo de mente é resultado de uma vida de comunhão com Deus, oração, leitura da Bíblia e obediência. Amém? Quem tem essa mente? Amém. Agora a mente anormal. Eu deixei essa para depois, porque eu falei, vamos falar da normal primeiro, né? Porque essa segunda a gente vai se identificar. Então, uma mente anormal é uma mente confusa, instável, frequentemente controlada por sentimentos ou mentiras do inimigo. Vive cheia de preocupações, medo, culpa, ressentimento e autodepreciação. Uau, forte, né? Quem consegue viver em paz? Ninguém consegue viver em paz. Pode estar sobrecarregada por experiências passadas, traumas ou pensamentos tóxicos que não foram tratados espiritualmente. Tem dificuldade de descansar, confiar em Deus e manter o foco em coisas boas. Não está livre e disponível ao Espírito Santo. Misericórdia. Infelizmente, muitas pessoas vivem com uma mente anormal, sem perceber, achando que é normal viver em sofrimento mental. Um sofrimento mental constante. Mas isso não é o plano de Deus para nós. Amém? Então, hoje é o dia, hein? O que fazer, então? O que fazer? Nós precisamos nos encorajar a buscar cura e restauração da mente através das armas espirituais. Agora vem a surpresa. Estão dormindo? Brincadeira. Então, essas principais armas, eu vou pedir para a pastora Rê, eu montei uma tabela. Não mandei, né, para pôr ali. Mas aí, dá uma para cada um, pastora. Se caso não der para todo mundo, divide com o casal, mas o que eu quero que vocês, nessa tabela, vai estar assim, nas colunas. A área da nossa vida que é atacada, vai estar a arma espiritual e a ação prática que a gente tem que ter em cima desses pensamentos, né? Dessa área atacada da nossa vida. A hora que todo mundo receber, eu vou fazer uma oração.
econômico entregando um para a família, mas sobraram 2. Amém? Bora lá? Então, pessoal, o Senhor me direcionou a fazer essa tabela, que é algo prático na nossa vida. Guardem isso. E agora eu quero fazer uma oração, porque na hora que a gente for lendo, o Espírito Santo já vai revelar para vocês a área que vocês estão sendo atacados. Amém? E eu vou pedir para vocês, se puderem, marquem para vocês não esquecerem. Mesmo que tá em casal, mas aí marcar. Todo mundo ganhou? Ah, então tá bom. Então marca o seu e guarda isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu peço que o teu Espírito Santo, que habita em nós, ó Pai, neste momento, Senhor, venha nos revelar a área da nossa vida que está sendo atacada. Senhor, sendo pelo inimigo, sendo pela nossa carne, pelo nosso eu, o que for, Senhor, venha nos revelar, ó Pai, para que nós possamos, à luz da Tua palavra, destruir esses pensamentos errados, essa mentalidade de deserto, ó Pai, para que a gente possa alcançar as Tuas promessas e os Teus planos, ó Deus, e passar por esse deserto rapidamente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Então, nós temos a nossa área atacada, que é a primeira coluna, temos a arma espiritual e temos a ação prática. Amém? Então, vamos lá. Pensamentos negativos é a área atacada. Qual a arma espiritual? Palavra de Deus. Qual a ação prática? Amém. Conhecendo a palavra, eu consigo, sim, rejeitar esses pensamentos negativos. Amém? Vamos lá. Segundo, dúvida e incredulidade. Eu substituo, a arma espiritual é o quê? A fé. Confie nas promessas, mesmo sem ver. Amém? Amém. Eu creio, Senhor. Preocupações e ansiedade. Oração e gratidão. Ore com fé e agradeça antecipadamente. Aí depois vocês leem, tá? Filipenses 4, 6 e 7. Condenação e culpa. Sangue de Jesus. Perdão. Receba o perdão de Deus e perdoe a si mesmo. Confusão mental. Sabedoria do Espírito. Qual a ação prática? Peça direção clara e rejeite o caos mental. Direção clara. O Espírito Santo pode nos dar essa direção clara. Quem crê? Eu creio. Amém? Mais uma área atacada aqui. Rejeição e insegurança. Ah, já falei esse? Não. Rejeição e insegurança. Qual a arma espiritual? Identidade em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Amém? Ação prática. Declare que você é quem você é em Deus. Eu sou amado. Sou aceito. Sou escolhido. Amém? Eu sou amada por Deus. Ele se preocupa comigo, Ele cuida de mim. Amém? Comparação e inveja. Nós vamos substituir com a arma espiritual contentamento, propósito pessoal. É fácil olhar para a vida do outro, né? Mas nós temos que olhar para o nosso propósito. Para o nosso propósito.
o meu propósito não é o mesmo que de outra pessoa. Porque o Senhor nos fez únicos. E cada um tem o seu tempo. Amém? E aí, a ação prática é o quê? Foque na sua missão. Na sua missão. E celebre suas bênçãos. Amém? É fácil, né? A gente olhar para o outro, a gente não focar nas nossas coisas e muitas vezes esquecer as bênçãos que o Senhor já nos deu. E às vezes a gente só foca no que a gente quer e esquece o que o Senhor nos deu. Irmãos, isso é muito feio, né? Nós esquecermos das bênçãos que o Senhor nos deu, das conquistas que Ele nos deu. Desânimo e cansaço. Qual é a área? A arma? Louvor e adoração. Louve mesmo sem vontade. O louvor renova as forças. Ano passado, o Senhor me ensinou algo muito lindo. Em meio à dor, eu aprendi a louvar. Em meio à dor, eu aprendi a louvar. E faz anos que eu estou na igreja, tá? Anos. Em meio à dor, o Senhor me ensinou a louvar. Então, não importa. A gente não tem que louvar o Senhor quando tudo está tudo bem, quando tudo acontece da forma que a gente quer. É em todo tempo. É em toda e em qualquer circunstância. Paulo diz isso, né? Amém? Mentiras e enganos do inimigo. Qual a arma? Verdade bíblica. Vocês perceberam que tudo aqui tem a ver com a Bíblia? Pulei? Eu volto lá. Vamos terminar esse. Aqui, estou falando da verdade bíblica, né? Eu volto. Tá. Então, nós precisamos o quê? Ação prática. Com a palavra. Amém? Eu pulei o de cima. Passividade mental. Qual a arma? Amém. Posicionamento. Amém. Escreve aí, posicionamento. Escolha o quê? Reagir e tomar controle dos seus pensamentos. Vai ficar esperando? Vai ficar sofrendo? Se decida, reaja. Olha para o inimigo e fala: eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, porque eu sou filha de Deus e eu quero a abundância de Deus na minha vida. Chega, esse deserto vai acabar. Amém? Agora é falta de direção. A armadura de Deus. Aí está lá em Efésios, depois vocês leem. É linda essa passagem. Vista-se espiritualmente todos. Só hoje? Só no retiro? Todos os dias. Amém? O último, vida agitada e mente cheia. Quem vive isso? Uma vida agitada, uma mente cheia de afazeres. Qual a arma espiritual? Descanso e intimidade com Deus. E a ação prática. Separe tempo para ouvir a voz de Deus. Irmãos, ele está disponível. E aí eu coloquei um versículo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Amém? Alguém identificou alguma coisa aí? Todos? Socorro.
Ai, gente. Então, vamos lá. Agora é o último tópico, prometo. Deixa eu me achar aqui, pessoal. Eu acho que é aqui. Agora nós vamos falar, então, sobre a mente de Cristo. Por que a mente de Cristo? Quem é nosso maior exemplo? Jesus. Então, para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre a mente de Cristo. Mas, irmãos, nós precisamos conhecer a Jesus verdadeiramente. Sabe, esmiuçar os capítulos, os versículos, os livros da Bíblia que fala sobre Jesus, para realmente conhecê-lo, conhecer suas obras, conhecer quem ele é. O que eu vou falar aqui é muito pouco, perto de tudo que ele é. Amém? Então, fala aí pro irmão, não cansa não, tá acabando. Não desista. Não desista. Pensa essa mentalidade. Amém. Ó, tem só 6 pontos. Só. Mais 1 hora. E mais 1 hora de oração. Ah, tô dentro, né, pastor? Amém. Então, a mente de Cristo. Primeiro ponto da mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é possível. Amém? Amém! Uhul. Como cristãos, podemos ter a mente de Cristo conforme 1 Coríntios 2,16. Abre lá, rapidão. 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Porém, isso não ocorre automaticamente. É necessário desenvolver essa mentalidade ao longo do tempo. Amém? Nós temos, a Bíblia diz que nós temos, que é possível ter a mente de Cristo. Mas isso não acontece automaticamente ou assim. Nós precisamos conhecê-lo. Segundo ponto, substituição de pensamentos. Para ter a mente de Cristo, é preciso substituir pensamentos negativos, carnais ou mundanos por aqueles alinhados com a palavra de Deus, renovando constantemente a nossa mente. Amém? Terceiro ponto. Características da mente de Cristo. Jesus demonstrava humildade, obediência, confiança, calma em tempos de dificuldades e foco na vontade de Deus. Para desenvolver a mente de Cristo, é necessário cultivar essas mesmas atitudes. Obediência, crer na vontade de Deus, crer que a vontade dele é melhor. Amém? Então, nós precisamos cultivar. Quarto, obediência e humildade. Essas duas qualidades são essenciais. Ter a mente de Cristo envolve se submeter à vontade de Deus, mesmo quando é difícil ou não compreendemos tudo. Amém? Nós podemos não compreender ou não entender, mas o que nós precisamos saber é que a gente confia em Deus. Então, Ele sabe o que é o melhor. Amém? Quinto ponto. Ó, tô sendo rápida. Luta
entre carne e espírito. Existe um conflito constante entre nossa natureza humana, que é a carne, e o espírito. Para ter a mente de Cristo, é preciso vencer a carne, o que exige disciplina mental e espiritual. Amém? E o sexto, pensamento positivo. Jesus não era pessimista, nem ansioso. E ter a mente de Cristo também significa não se deixar o quê? Dominar por esses sentimentos negativos que afastam de Deus, nos afastam de Deus e bloqueiam o nosso crescimento espiritual. Irmãos, isso daqui é muito sério, porque um pensamento negativo, ele bloqueia, ele nos bloqueia. Ele nos tira do crescimento espiritual. E esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é sim que a gente cresça. Amém? Que a gente viva essa vida abundância, que a gente saia do deserto para a abundância. Amém? E para concluir, então assim, retomando tudo aqui em um parágrafo, a batalha pela mente, ela é fundamental para vivermos em vitória. Amém? A mente renovada pela palavra de Deus, com a ajuda de quem? Do Espírito Santo, nos permite vencer os pensamentos negativos e enganosos ao rejeitar mentiras e alinhar nossos pensamentos com a vontade de Deus e a mente de Cristo. Podemos viver conforme sua vontade, superando os desafios espirituais, vivendo em liberdade e desfrutando das promessas do Senhor. Amém? Esta semana, se vocês não lembrarem nada, lembrem disso. Essa semana eu vi um vídeo de um pai. Ele fez uma panquequinha de banana para a filha. E deu para ela. E aí ela falou assim. Ele falou para ela: filha, dá um pedacinho para o pai? Ela: não, é meu. Aí ele: ô filha, dá um pedacinho para o papai. Não, é meu. O que essa criança não entendeu? 3 coisas. Primeiro, foi ele que fez. Amém? Segundo, ele é mais forte do que ela. Terceiro, ele podia fazer chover panquequinhas na vida dela. Amém? Deus é assim com a gente. Pode ser que hoje ele peça coisas para vocês. E vocês falam: não, é meu. Mas lembra disso. Ele é mais forte do que você. Foi ele que te deu. Então, se ele está pedindo, entregue. E outra, ele pode fazer o quê? Chover panquequinhas na nossa vida. Chover bênçãos. Tantas que a gente não vai conseguir nem estocar. Amém? Então, assim, entrega. E para concluir, essa semana eu tive um sonho. Acabei compartilhando ontem com a Eli, nem sei se falei para você. Mas eu e meu esposo, a gente estava num prédio. Deus fala comigo muito por sonho. E a gente estava num prédio muito alto. E no último andar. E tinha uma sacada. E quando eu chegava na sacada, a sacada geralmente tem a mureta, né?
e tem a tela, certo? Ou um vidro, o que for. A hora que eu entrava, ela não tinha proteção nenhuma, nem a mureta. Era só o chão e o precipício. E aí eu fiquei inconformada. Eu falava, gente, mas como assim? O último andar não ter essa mureta? E aí eu desci. Não contente, eu queria ver se nos outros apartamentos tinham. E aí eu olhava e todos tinham, menos aonde o andar que eu estava, que era o último. Eu olhava assim, todos tinham a proteção, menos o meu. E aí, conversando com a Eli, ela falou assim, Ju, a gente não precisa dessa mureta. O Senhor é quem nos protege. Nós precisamos só confiar nele. A gente não precisa ver. A gente não precisa tocar. Para os outros, estava lá. Mas nós, é Deus quem nos protege. Não é algo físico. Amém? Então gravem esse sonho, porque eu creio que não é só para mim. É para nós. Pode não ter nada. Mas se há confiança, a gente tem tudo. Amém? Eu quero orar por vocês. E diferente do pastor, eu quero convidar todo mundo para vir aqui na frente. Porque eu sei que todo mundo tem algo a entregar. Todo mundo tem uma mente a ser transformada. Amém? Amém?